Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto esse tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Conta-se do diretor de uma empresa que gritou com o seu gerente porque estava com muito ódio naquele momento. O gerente, chegando em casa, gritou com sua esposa, acusando-a de gastar demais, ainda que tivesse diante de si um bom e farto almoço à mesa. A esposa, nervosa, gritou com a empregada, que acabou quebrando um prato que caiu no chão. A empregada chutou o cachorro, no qual tropeçara enquanto limpava os cacos de vidro. O cachorro saiu correndo e acabou mordendo uma senhora que ia passando pela rua. Essa senhora foi à farmácia para fazer um curativo e tomar uma vacina e gritou com o farmacêutico, porque a vacina doeu ao ser-lhe aplicada. O farmacêutico, chegando em casa, gritou com sua esposa porque o jantar não estava do seu agrado. Sua esposa, tolerante, um manancial de amor e perdão, afagou seus cabelos e beijou, dizendo: "Querido, prometo que amanhã farei o seu prato favorito. Você trabalha muito, está cansado e precisa de uma boa noite de sono. Vou trocar os lençóis da nossa cama por outros bem limpinhos e cheirosos para que você durma tranquilo. Amanhã você vai sentir-se bem melhor." E retirando-se, o deixou sozinho com os seus pensamentos. Naquele momento, rompeu-se o círculo do ódio, porque esbarrou-se com a tolerância, a doçura, o perdão e o amor. Com certeza, todos conhecem essa crônica ou alguma variante sua, que circula já há tempos pelas redes. Ela vem apresentada com o título de Tolerância, que corresponde precisamente ao tema do nosso recolhimento desse mês. Tolerância e compreensão. É o que nós nos propomos a meditar hoje. E tal como vem narrada, a crônica parece induzir-nos a pensar que a tolerância se apresenta como sinônimo de paciência. Na realidade, muitas vezes sim, mas a paciência não esgota o conceito de tolerância. A tolerância diz, numa definição do dicionário da língua portuguesa, tolerância, ato ou efeito de tolerar, ato de admitir sem reação agressiva ou defensiva. Atitude que consiste em deixar aos outros a liberdade de exprimirem opiniões divergentes e de atuarem em conformidade com tais opiniões. Aceitação, disposição ou tendência para perdoar erros ou falhas, condescendência, indulgência, autorização, permissão, licença. Talvez pudéssemos apresentar a tolerância com uma definição que algum autor já deu, como sendo a harmonia na diferença. Aquela pessoa capaz de harmonizar as diferenças de expressão, de opinião, de ideias, de preferências, e que percebe em si, ao mesmo tempo, uma capacidade até para expressar as próprias ideias, não só para lidar com as ideias alheias,
mas para expressar as próprias ideias ao apresentá-las a alguém. Uma capacidade que vem desenvolvida pelo exercício em ouvir, que, com o dizer de uma psicóloga, significa demonstrar e despender atenção pelo que o outro tem a expressar, atitude que difere de simplesmente esperar pela vez ou obter espaço para falar. Não é só uma questão de boa educação. Quando um burro fala, o outro abaixa a orelha. Aliás, o outro deve manter a orelha esticada para prestar atenção, para efetivamente uma atenção ativa. E não só ficar esperando a sua vez de falar, mas sem demonstrar interesse pelo que está ouvindo. A pessoa tolerante parte desse princípio, né? Funciona com a perspectiva de que o outro pode ter algo que venha a surpreender-lhe. Não só pelas palavras, até pela linguagem, pelo modo como se expressa. E acaba desenvolvendo o tolerante a generosidade de ouvir, até como uma forma de viajar pelo mundo do outro, de mergulhar, explorar, né? Isso que se faz com mergulho, né? Explorar o fundo do mar, explorar o mundo dos pensamentos, dos sentimentos de uma outra pessoa. A tolerância que está associada, então, a essa abertura para que haja troca de informações. Ou seja, que o meu conhecimento ainda pode não estar acabado, pode lhe faltar elementos para conseguir abarcar outros aspectos que outras pessoas abarcaram que nós ainda não. Ou seja, uma troca que supõe partir do princípio que eu posso estar errado, pelo menos em algum aspecto, algum ponto em que eu pensava diferente a respeito de determinado assunto, ou talvez para reafirmar os meus próprios argumentos, mais a meu favor, né? Diria uma pessoa numa conversa com alguém que lhe apresenta um argumento que lhe confirma, inclusive na própria opinião. A tolerância que em si mesma ela é fruto da humildade. Humildade que gera o respeito, por sua vez. Não é uma concessão. Eu te concedo que você se expresse como você quiser. Eu te concedo que você tenha ideias diferentes. Eu te concedo que você tenha preferências que são contrárias às minhas. Não é uma concessão de alguém que está de cima para baixo. Não. É um reconhecimento. É reconhecer aos outros todos os direitos que eu costumo exigir para mim. E mesmo não concordando com eles. A tolerância que está também na base da empatia. Empatia a qual a gente tende a valorizar tanto nos dias de hoje, que se espera de um gestor, que se espera dos pais, que se espera de um sacerdote, que tenha muita empatia, ou seja, tem essa capacidade de colocar-se no meu lugar, de sentir, né, o que eu estou experimentando no momento determinado, a pessoa empática. A tolerância que, de fato, nós podemos observar de modo surpreendente em Cristo. Não é preciso fazer nenhum esforço, basta abrir os evangelhos para perceber essa atitude de respeito, humildade e respeito do Senhor com relação a nós. Humildade que o levou a fazer-se como nós, como dirá São Paulo escrevendo aos Filipenses. Jesus, sendo de condição divina, não se prevaleceu da sua igualdade com Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, assumindo a condição de servo e assemelhando-se aos homens.
e sendo exteriormente reconhecido como homem, humilhou-se ainda mais, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz. Cristo humilde, que não se prevalece da sua condição de ser Deus e busca o trato com os homens, continua buscando conosco até hoje, mas buscou o trato com os homens do seu tempo que tinham umas posições bastante antagônicas às suas e o criticavam por isso. Os fariseus, os saduceus, os herodianos e vários mestres da lei que vêm a lhe provocar uma conversa, muitas vezes com hipocrisia de fundo, tentando colocá-lo em algum apuro para ver se conseguem depois, a partir daí, desqualificar a sua doutrina, os valores que propugna, em continuidade com toda a tradição judaica, mas que eles, fariseus, saduceus, de algum modo tinham contribuído para distorcer, para deturpar em vários aspectos. Por exemplo, os saduceus, que em descontinuidade com toda a tradição judaica, porque ficaram expostos ao helenismo durante a dominação grega que durou vários séculos, os saduceus que tinham deixado de acreditar na ressurreição dos mortos, ou seja, não acreditavam numa vida além dessa daqui, não acreditavam nos anjos, algo que não sei como faziam para sustentar, mas o fato é que não acreditavam e sem ter um fundamento sério para isso na Sagrada Escritura, em toda a tradição dos patriarcas, de Moisés, de modo muito específico. Mas Jesus se abre para conversar, para dialogar com eles, e de repente se surpreende com um grupo que lhe vem propor uma questão pura casuística sobre a ressurreição. Diz assim São Lucas no capítulo 20: alguns saduceus que negam a ressurreição aproximaram-se de Jesus e perguntaram-lhe: Mestre, Moisés prescreveu-nos, se alguém morrer e deixar mulher, mas não deixar filhos, case-se com ela o irmão dele e dê descendência a seu irmão. Ora, havia 7 irmãos, o primeiro dos quais tomou uma mulher, mas morreu sem filhos. Casou-se com ela o segundo, mas também ele morreu sem filhos. Casou-se depois com ela o terceiro, e assim sucessivamente todos os 7 que morreram sem deixar filhos. Aqui Cristo podia já ter se manifestado como que, sem tolerância. Quase que ele mesmo desqualificando, vocês veem com uma casuística, uma coisa completamente hipotética e que não faz nenhum sentido a gente ficar gastando tempo com isso aqui agora. Mas Cristo não faz isso, né? Continua ouvindo placidamente o que eles têm a dizer e eles continuam. Por fim, morreu também a mulher. Na ressurreição, de qual deles será a mulher? Porque os 7 a tiveram por mulher. Cristo vai esclarecer também nas passagens paralelas de São Mateus e São Marcos, em que narra também esse mesmo momento, esse mesmo episódio, vai esclarecer que depois dessa vida não haverá marido e mulher. Haverá sim, logicamente, um reconhecimento, uma amizade, uma gratidão enorme entre aqueles que se ajudaram mutuamente a ir para o céu, e não só a si mesmo, mas também os filhos que tiveram, outros familiares que acabaram criando vínculo em função do seu matrimônio. Mas depois já não serão marido e mulher, serão como os anjos no céu, né, dirá Jesus. Nessa resposta que São Lucas transcreve, diz assim: Jesus respondeu: os filhos deste mundo casam-se e dão-se em casamento, mas os que serão julgados dignos do século futuro e da ressurreição dos mortos não terão mulher nem marido. Eles jamais poderão morrer porque são iguais aos anjos e são filhos de Deus porque são ressuscitados. Por outra parte, Cristo então aproveita para projetar luz
sobre aquilo que era uma dúvida que tinham, ou talvez uma convicção que tinham, mas que talvez pudesse ser mais esclarecida, né? Por outra parte, que os mortos hão de ressuscitar, é o que Moisés revelou na passagem da sarça ardente, chamando ao Senhor Deus de Abraão, Deus de Isaque e Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos, porque todos vivem para Ele. Alguns dos escribas disseram, então, Mestre, falaste bem, e já não se atreviam a fazer-lhe pergunta alguma. E como fruto da sua tolerância, como fruto da sua boa disposição em dialogar, em ouvir e depois expor, mas expor de tal modo que o coração do outro não se feche, não fique bloqueado, não se desperte uma dúzia de demônios de orgulho que vai ficar, vai deixar a pessoa completamente na defensiva, na retranca. Cristo aproveita a oportunidade, projeta um pouco mais de luz e acaba arrancando esse comentário, mestre, falaste bem. Puxa vida, não tinha pensado sobre esse aspecto. Sabe que você me deu elementos para voltar a pensar no assunto? Bom, puxa, valeu, muito obrigado. Preciso digerir melhor tudo isso. Logicamente estou acrescentando, mas poderia perfeitamente ser, com certeza aconteceu perfeitamente isso, porque muitas pessoas se converteram do judaísmo àquela proposta de Cristo. Dentre os fariseus, dentre os saduceus, dentre os zelotes, dentre os herodianos. Porque Nosso Senhor sabia conduzir as coisas com essa serenidade, com essa tranquilidade, com essa humildade. Uma humildade que leva a compreender, a não desqualificar, e expor. Há uma outra passagem paralela, em que agora Cristo vai compor uma parábola, vai se dar ao trabalho, né, de gerar um argumento, querendo ajudar a pessoa a que se aproxime mais de Deus. Um doutor da lei perguntou para colocá-lo à prova de São Lucas. Mestre, que devo fazer para possuir a vida eterna? Disse-lhe Jesus, que está escrito na lei? Como é que lês? Respondeu ele, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu pensamento, e a teu próximo como a ti mesmo. Falou-lhe Jesus, respondeste bem, faze isto e viverás. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus, e quem é o meu próximo? Jesus, que nem estava querendo justificativa nenhuma, o deixou desconcertado, porque ele devolveu a pergunta e ele, como mestre da lei, já então teve a oportunidade de expor todo o seu conhecimento da Escritura, foi ao núcleo, e Cristo lhe aplaudiu. Puxa, é isso mesmo, é assim, eu também fui formado nessa escola, na escola dos rabinos, aprendi exatamente isso, como sendo o caminho para possuir a vida eterna. Acho que a gente vai estar bem encaminhado se a gente fosse por aí. E o outro, querendo justificar-se, lhe fez essa pergunta, e quem é o meu próximo? E Cristo não se deu por aludido, assim, no sentido de manifestar que sabia que ali tinha tido uma hipocrisia na pergunta desde o início. Não. Nós só sabemos isso porque São Lucas nos disse assim, em off, né? Levantou-se um doutor da lei e, para pô-lo à prova, perguntou. E Jesus, como se estivesse abstraindo dessa outra intenção distorcida. E, diante da pergunta quem é o meu próximo, vai bolar a parábola do bom samaritano, que narra como um judeu que ia de Jerusalém a Jericó, foi assaltado, espancado pelos ladrões que o deixaram semi-morto, e passando por ali um sacerdote o viu por lá, mas passou direto, como se aquilo não fosse com ele, se ele não tivesse tempo para parar. Logo em seguida passou um escriba, que era, por assim dizer, o secretário lá dos sacerdotes, e também teve a mesma atitude, passou batido. E, na sequência, passou um samaritano, um personagem bem escolhido por Cristo, com os samaritanos pertenciam ao povo inimigo dos judeus desde alguns séculos antes. E esse
vendo o outro lá semi-morto, parou, desceu da cavalgadura, pensou as feridas do outro, cuidou dele. E, bom, envolveu-se, né? Gastou tempo, gastou dinheiro, gastou aquilo que teria utilizado, tinha reservado para utilizar para si alguma necessidade. E Jesus pergunta para aquele doutor da lei, qual desses três parece ter sido próximo daquele que caiu nas mãos dos ladrões? Respondeu o doutor, aquele que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse, vai e faze tu o mesmo. Cristo que se abre para o diálogo, se deixa interpelar, trata de fato a todos com respeito, como se encarnasse de fato, como não, encarnando de fato aquela descrição que faz São Paulo aos Filipenses, no trechinho que a gente acabou de ler, mas que vem antecedido de alguns versículos que são bem eloquentes para nós aqui agora. É o capítulo 2, Epístola aos Filipenses. São Paulo, de modo até um pouco dramático, vai colocar o seu coração, o seu sentimento para estimular que todos vivam muito unidos. Diz, se me é possível, pois, alguma consolação em Cristo, algum caridoso estímulo, alguma comunhão no Espírito, alguma ternura e compaixão, completai a minha alegria permanecendo unidos. Tende o mesmo amor, uma só alma e os mesmos pensamentos. Nada façais por espírito de partida ou vanglória, mas que a humildade vos ensine a considerar os outros superiores a vós mesmos. Isso que a gente falava, né, que Jesus, ainda, mesmo sendo condição divina, não se prevaleceu da sua condição como Deus. E como homem, viu os outros, né, expressava assim, o seu modo de olhar os outros como superiores a si. Essa é a dedução que fazemos ao vê-lo de joelhos no início da última ceia diante dos apóstolos, lavando-lhes os pés. E depois ele vai chamar a atenção para isso, entendeis o que vos fiz? Vós me chamais de mestre, Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Se eu, sendo vosso mestre, Senhor, vos lavei os pés, vocês também deverão lavar os pés uns aos outros. E se tivesse se ajoelhado diante dos discípulos, assim, sem maiores considerações, já seria algo extremamente surpreendente, extraordinário. Mas vale a pena pensar que se ajoelhou diante de Judas, estava lá na última ceia, colocando numa posição de superioridade a ele mesmo, se ajoelhou diante dele, lavou os pés, deve ter beijado também. E deixou-se beijar lá no Horto das Oliveiras. Lembramos, Judas, que naquele momento do lava-pés já tinha combinado com os sumos sacerdotes o modo de entregar a Cristo, já tinha traído. E dali algumas horas foi atrás deles, né, dos guardas, para poder trazê-los e prenderem Jesus, e lhes deu esse sinal: aquele a quem eu beijar é ele, prendei-o. E chega, dá um beijo em Jesus, aquele beijo que deve ter lhe queimado o rosto. Algumas representações artísticas, né, de pintores que colocam como que uma ferida assim no rosto do Senhor, né, logo depois do beijo de Judas, fica uma coisa assim muito gráfica expressa ali. E Jesus, a verdade é que não lhe dá um safanão, não lhe empurra, sai daqui, seu traidor. Não. Deixa-se beijar e se volta para Judas e diz: Judas, com um beijo você está entregando o Filho do Homem. Talvez Judas até preferiria que tivesse dado um murro, um soco, um empurrão, ou tivesse ali dado uns gritos, umas broncas. Mas Jesus não faz isso. E aquilo, de fato, penetra assim, até o mais profundo da sua alma, porque a palavra de Cristo, o olhar de Cristo, era um olhar que continuava sendo sempre o mesmo, de consideração, de carinho, de respeito. Há um livro de edição da Quadrante chamado Atitudes Éticas Fundamentais, de um filósofo alemão, Dietrich von Hildebrand, católico. Tem um livro que é precioso, se intitula Nossa Transformação em Cristo, vai comentando uma por uma as bem-aventuranças, já andamos fazendo referência a esse livro aqui. Mas a Quadrante publicou esse opúsculo, Atitudes Éticas Fundamentais, em que o autor fala de 6 atitudes éticas fundamentais.
sendo que a primeira delas, e apresenta numa ordem, por assim dizer, hierárquica, é a do respeito. Fala sobre respeito, fidelidade, senso de responsabilidade, veracidade e bondade. Mas a primeira delas é precisamente essa, o respeito. E diz, o respeito é o pressuposto imprescindível de todo conhecimento profundo e, sobretudo, de todo deixar-se enriquecer e levar pelos valores de toda subordinação à Sua Majestade. Assim, Nolo pode confirmar o comportamento moral nas mais diversas esferas da vida. Com efeito, a atitude fundamental de respeito está na base de todo gênero de comportamento ético do homem para com o seu próximo e para consigo. Só o indivíduo respeitador pode descobrir toda a magnitude e profundidade de cada homem enquanto pessoa espiritual, enquanto ser livre e responsável, o único entre os seres conhecidos que é capaz de compreender e comunicar-se com os outros seres, adotando perante as coisas uma posição cheia de sentido. O único destinado a tornar-se um recipiente de bondade, pureza, fidelidade, humildade. Como há de alguém abrir-se realmente a um outro? Como há de sacrificar-se por ele, se não faz ideia da preciosidade e da abundância que se encerram numa alma humana, se não tem respeito por essa criação? A atitude fundamental de respeito, que leva no exercício da humildade a ver cada um como superior a si, ou pelo menos como igual. É igual no valor, valendo, com essa perspectiva cristã, é todo o sangue de Jesus Cristo. Nós que fomos comprados, resgatados, não com ouro nem com prata, mas pelo precioso sangue de Jesus Cristo. A Igreja nos coloca também nessa trilha de ser pessoas tolerantes, que olham os demais com respeito, até acumulando a experiência de alguns representantes seus que ao longo da história não seguiram esse caminho e até a deixaram mal. Apontou de o Papa João Paulo II ter promovido no ano 2000, pois todo aquele momento de petição de perdão em nome da Igreja, em nome de vários representantes da Igreja que ao longo dos séculos foram promovendo intolerâncias, foram se deixando levar por intolerâncias em nome da religião, que é um contrassenso, né? A religião, a palavra religião significa religar, ligar de novo. Não dá para promover uma guerra de religião, uma guerra para ligar, para religar. É uma briga, né, para restabelecer vínculos. É preciso promover o diálogo, é preciso promover essa capacidade de colocar-se na perspectiva do outro e ver que talvez se nós estivéssemos também naquela mesma situação, teríamos reagido do mesmo modo. E a partir daí, então, começar a construir com uma base sólida de verdade, de amor, que está, de fato, né, sempre permeando a atitude tolerante. A Igreja dizia, propugna um respeito enorme a cada pessoa, a sua percepção da realidade, em cada um de nós, seus filhos. Para cada um de nós. Uma atitude de tolerância com tudo que possa efetivamente ser tolerado. No fundo, a tolerância com as pessoas. Algumas atitudes que de fato nós não devemos condescender com elas, né? Ou pelo menos assumi-las como sendo algo que tanto faz. A Igreja, logicamente, nos exorta a não cairmos num relativismo, mas ao mesmo tempo nos exorta a não cair matando sobre ninguém. E há tantas situações dessas, né, que corre o risco de não ser muito feliz nos exemplos que são um pouco extremos, né, de colocar aqui, mas sei de que um diretor espiritual acabe aconselhando uma senhora que tem muita dificuldade com o marido porque ele se diz ateu, ele sim intolerante com relação a todas as coisas de prática da religião e converte a casa no inferno, né, a cada domingo, ou a cada sábado à tarde, quando ela se dispõe a ir à missa, e os filhos todos ficam lá meio convulsionados, fica violento. E mais de uma vez,
Já tive notícia de uma senhora que recebeu esse conselho que me pareceu bem dado do diretor espiritual, dizendo, então a senhora durante um tempo não vá à missa aos domingos. Mas padre, não é pecado mortal faltar à missa aos domingos? Ordinariamente sim. Sem nenhum motivo justificado, sim. A gente já sabe que a pessoa pode faltar por motivo de doença, né? E pode faltar até porque se ela teve uma enchente, não conseguiu chegar, eu pegou um trânsito violento, sei lá, voltando de um feriado, e por tantas circunstâncias, ou porque estava acompanhando uma pessoa doente que não podia deixar sozinha, é todo um modo de entender, né, da igreja que não cai matando. Então, e há uma situação dessas, pelo bem da família, pelo bem... Então, se abstenha, oferece para Deus, esse vai ser o teu sacrifício durante um tempo. E outras situações, né, de que a igreja se manifesta assim, muito compreensiva, depois muito tolerante, com as dificuldades que se apresentam, e até de uma pessoa que injustamente está se posicionando e está tornando impossível a vida de um outro cristão que queira viver, não sei, todos os aspectos morais até, da sua conduta. Também, ainda no âmbito familiar, né, um casal que chegou à conclusão que não é o momento de ter filhos agora, quer passar os filhos, ou que não quer ter mais, e legitimamente, né, pelo menos do ponto de vista de quem tem fé, levou a oração e chegou a essa conclusão, mas o outro cônjuge está muito preocupado com a prática cristã e quer garantir por todos os meios que essa gravidez não vai acontecer, não se limita àquilo que é a orientação cristã, de abster-se da relação dos períodos de fertilidade da esposa. E impõe para o outro e torna a vida quase cria um clima de tensão, né, de tal nível que acaba impondo a que o outro faça uso de outros meios para poder evitar os filhos, né, como sair muito longe, um preservativo. Ou ela que impõe ao marido, ou o marido que impõe à esposa. O outro simplesmente pode dizer, então a gente não tem mais relação, mas a coisa também não funciona assim. E nesse sentido é que as tensões podem aumentar bastante e gerar um clima de inferno mesmo no relacionamento conjugal. E há algumas circunstâncias que até, então, a pessoa que tem fé e que vem procurar uma orientação, pode encontrar o sacerdote que lhe diga, olha, no teu caso concreto, acho que você deveria ceder. Você vai ser, não sendo conivente, porque a tua intenção não é essa, mas vai cooperar materialmente só com o pecado do teu marido, com o pecado da tua esposa, que está impondo esse modo, mas você mesmo vai estar pecando. Mas procura, logicamente, estar rezando, né, e conduzindo as coisas de tal forma que em algum momento a gente já consiga colocar-se no trilho daquilo que é o que está previsto, né, naturalmente para que um casal abrace, viva. Logicamente, há algumas situações em que não dá para cooperar. Por exemplo, não sei, né, se a esposa resolve para evitar colocar um DIU que é um araminho, né, que o princípio de atuação do DIU é abortivo. Gera uma irritação lá na parede do útero, segundo já me descreveram, que impede que um óvulo fecundado, ao cair ali, anide. Algumas pílulas anticoncepcionais também têm esse mecanismo de ação que até vem escrito na bula de modo muito explícito, já ninguém tem muita preocupação nesse sentido. E vem lá, mecanismo de ação, impede o anidamento, uma espécie de gatilho de segurança. Essa pílula falhar e acaba acontecendo alguma gravidez, então, outra vez, o embriãozinho não vai conseguir anidar. São situações em que daí a outra pessoa não pode cooperar, vai ter que encontrar um modo também de contornar isso e vai se aconselhar. Mas há essa atitude da igreja, dessas situações, né, que se apresentam assim, que a igreja parece que é apresentada como intolerante para defender outros bens que estão em jogo,
A igreja também tem essa maleabilidade, essa flexibilidade para colocar-se no papel da outra pessoa que está ofuscada, obnubilada e animar a essa que tem uma abertura maior de mente a condescender. Fazer aquilo que São Jean Marie Escrivá disse que teve que fazer muitas vezes ao longo da sua vida, também tendo em vista toda a trajetória que a fundação que Deus lhe tinha pedido para realizar, se efetivasse no seio da igreja. Disse que muitas vezes teve que conceder sem ceder, com ânimo de recuperar. Muito bem, mas só a tolerância que gera empatia, do ponto de vista cristão, ainda não é suficiente para que nós imitemos totalmente a Jesus Cristo na sua forma de atuação. A tolerância, ela é uma condição necessária e não é pouca coisa, como a gente viu aqui. Ela é bastante, mas ainda não é suficiente. Só a empatia gerada pela tolerância não é suficiente para que uma pessoa viva o seu relacionamento cristão de modo coerente com esse título, cristão. Uma pessoa pode ser muito empática e enormemente egoísta. É duro dizer assim, mas é perfeitamente compatível. Eu posso me colocar na posição da pessoa, ter essa abertura para entender o seu modo de pensar, o seu modo de agir, para entender por que ela reage dessa forma, por que ela se expressa assim, e qual é o seu histórico, quais são as influências a qual se viu assim exposta, submetida ao longo da sua trajetória. Eu posso, sem dúvida nenhuma, fazer esse exercício e chegar a perceber e a sintonizar com o modo de pensar, com o modo de sentir da outra pessoa. E uma vez tendo percebido tudo isso de modo amplo até, e com profundidade, acabar dizendo, azar dele, problema seu. A empatia não é suficiente para eu dar um passo além na imitação de Cristo, na virtude da caridade que vai permeando, né? A tolerância. É preciso dar o passo a mais no sentido em direção à compreensão. A tolerância, que em si mesmo dizia, é bastante, mas é insuficiente. É preciso que o cristão chegue à compreensão. Há alguns anos atrás, num semáforo aqui na Avenida Brasil, em São Paulo, acho que no cruzamento entre a Brasil e a 9 de Julho, se eu não me engano, era um cruzamento grande e farol um pouco mais demorado, se aproximou de mim um rapaz, senhor, mais jovem, paralítico, na cadeira de rodas. Ele estava distribuindo uns adesivos. Não estava vendendo nada, não estava vendendo balinha, como às vezes também vem um rapaz lá correndo, uma moça correndo, ele vai colocando as balinhas penduradas lá no retrovisor para a gente ver se a gente vai comprar ou não, depois passar recolhendo. Nesse caso, ele não estava vendendo nada, mas ele estava, logicamente, querendo angariar doações, contribuições. Ele ia dando um adesivo, acho que fazia referência a uma instituição, que eu não lembro qual é, que ele também estava querendo ajudar, sustentar. E na hora que ele chegou perto de mim, eu baixei a janelinha, como é lógico, não ia tratá-lo, fazer uma desfeita, e não me despertava nenhuma desconfiança, pelo contrário, até desejo de interação. E ele já me colocou lá o adesivo, ofereceu, eu peguei e olhei para ele e falei assim, mas filho, sabe que eu não tenho nada para te dar? E ele me olhou assim fixamente e disse, como não? O senhor não é padre? Eu falei, sou. Ele falou, então, o senhor tem o que eu mais necessito. O senhor pode me dar melhor? Tem o que eu mais necessito, compreensão. Do senhor eu só quero isso, compreensão.
Eu fiquei perplexo. O olhar dele também me levou a ficar enternecido, lá emocionado. Sustentamos ali o olhar um do outro. Tudo foi rápido, né? Dali a pouco já estava abrindo o sinal e, como aqui acontece em São Paulo com frequência, mal abriu o sinal, a gente já ouve buzininhas por todos os lados, né? Sempre tem alguém um pouco mais apressado que quer ir em frente. Mas naqueles poucos segundos que decorreram, pareceu um tempo suficiente para captar naquele olhar dele muito desejo de viver, muito desejo de fazer coisas boas, né, pelos outros, muitas aspirações truncadas, muita luta para não deixar-se abater e adaptar-se à sua situação. Uma porção de coisas que depois, na minha mente, de algum modo foram se golpeando, né, enquanto já ia indo em frente. E tinha registrado a última coisa que ele me falou enquanto a gente estava ali ainda do lado parado. Muito obrigado, padre. Como se eu tivesse lhe dado uma grande coisa e com a graça de Deus, ele decodificou como sendo uma atitude minha de compreensão. Efetivamente, dirá São José Maria Escrivá em Caminho, a caridade mais do que em dar está em compreender. Eu não tenho nada para te dar, meu filho. Como não? O senhor não é padre, mas você não é cristão. Então você tem aquilo que eu mais preciso. A compreensão. Me compreenda. Logicamente, é um ato próprio da virtude da caridade, dar esmola, dar roupa, dar comida, assistir aos doentes, dar tempo, né? Sem dúvida nenhuma, tudo isso faz parte da virtude da caridade, mas a compreensão é como que o ato mais excelente dessa virtude, que leva, por um lado, como a gente já meditou até agora, a saber pôr-me no lugar da outra pessoa, na cabeça, na vida dela, a fazer o esforço por contemplar, não só do meu ponto de vista, sempre limitado, mas de modo mais abrangente, procurando ter em conta elementos que, se não justificam, pelo menos explicam os comportamentos, os modos de ser dos outros, que me leva a conhecer em profundidade, ultrapassar as aparências, saber olhar com o coração e para o coração. Ou seja, que me leva ao identificar uma pessoa como tristonha, como antipática, pensar, né, por que ela é assim? Não será que se encontra sozinha, desamparada, frustrada, incompreendida? Qual será a raiz ambiental, temperamental, familiar, que explicam com frequência o seu modo de ser? A compreensão me move a tudo isso. A compreensão, de alguma forma, ela envolve, ela abarca a tolerância, a qual a gente estava fazendo referência até agora. Mas já se vê, e temos experiência, de que não é fácil. O que é mais fácil, super espontâneo, infelizmente, são as explosões, as irritações, as ofensas, as brigas, as mágoas, o isolar, rotular, excluir aquelas pessoas que são chatas, que não compatibilizam conosco, como a gente tende a dizer de modo talvez um pouco mais sofisticado, né? Nos incomodam. E isso em todos os níveis, nível familiar, nível de vizinhança, de acadêmico, no colégio, na faculdade, no curso de pós, né, nesses MBAs, né, que a gente já faz até em idade mais avançada, já sendo profissional, ou no trabalho, no clube que a gente frequenta, na comunidade a qual a gente ajuda, participando lá de uma quermesse, participando de um encontro de jovens, promovendo uma formação também de catequética para adultos. É mais fácil fechar-se, é mais fácil irritar-se, é mais fácil eventualmente enfrentar-se, mas a médio e longo prazo não é o melhor. Os frutos do egoísmo sempre são amargos para os outros e também para nós, porque empequenece o nosso coração, nos deixa mais mesquinho, cheio de rancores, de ressentimentos, eventualmente de desejos de vingança.
E, logicamente, que vai provocando uma reação idêntica em relação a nós, outras pessoas. A pessoa que isola acaba isolada. Até matematicamente, porque vai isolando um atrás do outro, quando vê, já está isolado. Mas também porque os outros se retraem. E aqueles que até não quereria isolar de mim, a verdade é que eles se auto-isolam, porque já ficam lá com essa sensação danger, não se aproxime, né? Como adquirir o hábito da compreensão? Ir corrigindo o olhar, de pensar, o modo de olhar, perdão, de pensar, o modo de julgar, indo além do conhecimento e colocando em exercício o coração. A compreensão ela é composta desses dois elementos, o elemento intelectual e o elemento cordial. Cristo, de fato, é um exemplo disso, em todos os sentidos, em todos os momentos. E como sempre devemos fazer para querer crescer em qualquer virtude, para ter estímulo suficiente para isso, devemos debruçar-nos sobre o Evangelho e contemplar a vida de Cristo, o modo de reagir de Cristo, olhar para Cristo, descobrir o seu segredo. O Senhor compreendia porque conhecia a fundo o coração de cada pessoa e conhecia na mesma medida em que amava cada pessoa. Cristo, ele é capaz de pôr-se na situação dos demais, ser um pouco os outros, sentir o que os outros sentem o tempo inteiro e não ficar indiferente, principalmente ao identificar misérias. Aquilo que incomoda em nós, de fato são misérias que também incomodam a própria pessoa. Quantas vezes a gente não ouve ou acaba dizendo de si mesmo, eu estou de tal forma que nem eu mesmo me aguento. Isso me incomoda, as minhas misérias me incomodam, também podem incomodar os outros. E Cristo, diante dessas misérias que o incomodam, abre o seu coração e coloca essas misérias sobre o seu próprio coração, ou seja, ele tem em alto grau muito elevado, também como fruto da sua humildade, a capacidade de ser misericordioso. Isso que significa essa palavra composta miséria, cordis, coração. Colocar as misérias do próximo sobre o meu próprio coração. Há uma passagem, dentre tantas, que nós conhecemos bem, que vem narrada por São João, que é quando jogam diante do Senhor, no meio de uma pequena multidão que ouvia lá no templo, uma mulher que tinha acabado de ser surpreendida por um grupo de fariseus, surpreendida em adultério. Escribas e fariseus, diz aqui São João. E jogam aquela mulher, né, já no meio do povo, um constrangimento gigantesco, para ver se agora sim Cristo vai escorregar na casca de banana. E dizem lá, mestre, agora mesmo essa mulher foi apanhada em adultério. Moisés mandou-nos na lei que apedrejássemos as tais mulheres. Que dizes tu sobre isso? Perguntavam-lhe isso a fim de pô-lo à prova e poderem acusá-lo. Jesus, porém, se inclinou para a frente e escrevia com o dedo na terra, como que querendo ganhar tempo, esfriar um pouquinho aqueles ânimos todos. Cristo não entra numa altercação, não responde assim de modo imediato. Sente e começa a rabiscar com o dedo assim na terra, talvez alguns até tivessem olhado lá para ver se ele estava respondendo por escrito, mas não. E tanto não é assim que ficaram já mais inquietos e o interpelaram de novo. Como eles insistissem, eles insistiam, então, o que você diz? Cristo então levantou-se, viu que vários já deviam ter pedras nas mãos e disse, aquele que estiver sem pecado pode atirar a primeira pedra. É interessante que São João diz que a partir daí cada um deles começou a retirar-se. Começar pelos mais velhos, porque tinham mais pecados. E também porque sabiam que estavam diante de alguém que, se ele fizesse algum movimento para tirar uma pedra, ia ser interpelado por Cristo e dizer, ei, você não. Você, em tal dia, em tal lugar, a tal hora, minuto, segundo, milionésimo do segundo, estava fazendo isso e aquilo, muitíssimo pior que essa mulher.
nenhum deles se atrevia. E foram embora, foram saindo um atrás do outro. Cristo forçou-os a que colocassem a inteligência para funcionar, a que olhassem para si, pensassem em si mesmos e se vissem naquela situação da mulher em situações muito mais constrangedoras se viessem a público. E que Deus sabia. E que eles teriam que prestar contas a Deus daquilo. E esse elemento intelectual, então, uma vez presente, já os bloqueou a hora de apedrejar. Mas não foi suficiente. Foram embora. Não colocaram o coração em exercício. Faltou o elemento cordial. Faltou colocar o coração ali. E continua a descrição de São João, vendo-se assim só isolados, já Cristo com aquela mulher diante de si. Ele se ergueu e perguntou-lhe: mulher, onde estão os que te acusavam? Ninguém te condenou? E ela que estava tremendo, porque ali sim tinha alguém que poderia condená-la. Conseguiu energia suficiente para responder: ninguém, Senhor. Disse então Jesus: nem eu te condeno. Vai e não peques mais. A compreensão não está brigada com a verdade. Cristo não vai dizer que é certo ou que é errado. Não peques mais. O que estava fazendo era pecado. Você tem que corrigir teus passos. Não volta mais a cair nisso. Mas eu também não te condeno. E aqui a descrição não desce a mais detalhes, mas nós sabemos que Cristo abriu, escancarou o seu coração e introduziu aquela mulher no seio das santas mulheres, daquele grupo das santas mulheres liderado pela sua mãe. Colocou aquela mulher saída da prostituição sob os cuidados daquelas outras mulheres, da sua mãe, e aquela mulher se viu investida na sua dignidade, né, que já tinha diante de Deus desde sempre, resgatada, e vai ser aquela para quem Cristo aparecerá ressuscitado, como que nomeando a apóstola de apóstolos, como disse o Papa Francisco, a respeito de Maria Madalena. Apóstola de apóstolos, apareceu ressuscitado, segundo a tradição, primeiramente a Nossa Senhora, mas não vem narrado isso no Evangelho. De modo prático, apareceu primeiro essa mulher, né, e a incumbiu de avisar os apóstolos de o que deveriam fazer para encontrá-lo de novo, para estar consigo. O elemento intelectual, o elemento cordial, é importante no relacionamento, sem ir muito longe, né, familiar. É chegar em casa e só encontrar talvez a esposa um pouco mais frustrada, talvez por uma coisa que para o marido parece uma besteira, né? Ela deixou queimar o arroz, mas ela se projetou naquilo que eu estava fazendo. Então aquilo que objetivamente não teria tanta importância, subjetivamente tem bastante. E parece que todo mundo dela ruiu. E é preciso entrar no clima, entrar no seu sentimento e resgatá-la daquilo. Talvez fazendo menção a todo o histórico que ela tem de arroz delicioso sempre, né? Que então aquele lá talvez vai ter até um sabor mais especial e que ela tá contribuindo para que todos ali na família cresçam de modo harmônico, sabendo que podem errar de vez em quando e retificar que não acontece nada. Melhor isso do que ter um modelo que nunca erra, né? Daí todo mundo fica inseguro ao seu redor. Não sei, algum argumento, mas que coloca lá, que possa ser codificado como declaração de amor. E menos ainda, reclamar, né? Nossa, você deixou queimar o arroz, tá doido, viu? Onde é que está a camisa que eu estava querendo? E colocar-se naquela situação, você fala, puxa, aqui vai saber o que aconteceu ao longo do dia, vai saber o que aconteceu também com o filho, e o trabalho que teve, e a outra pessoa que precisou de uma ajuda, e ela que ela não conseguiu chegar, não deu conta. Talvez ela se atrapalhou, não hierarquizou bem, mas não fez por mal.
né? Merece toda a compreensão do mundo. É todo o elemento intelectual, das vezes que eu também, pois não chego a tudo, como elemento cordial. E o mesmo da esposa com relação ao marido, que chega talvez um pouco mais desgastado, um pouco mais irritado, deve ter pego um trânsito muito violento, o dia foi duro, ou aquele energúmeno do seu chefe, sei lá, outra vez, né? Que as mulheres até com uma capacidade intuitiva, ou é o filho que está apaixonado, a garota não está correspondendo, ou que não está entendendo bem uma matéria, ou que está numa fase em que ele está se sentindo muito desengonçado, ali com 15 anos, que o rapaz cresce todo desordenado, né? Os braços ficam compridos, né? O tronco estica muito, está todo disforme. Só quando vai chegando perto dos 18, 19, é que vai adquirindo um equilíbrio maior, as proporções ficam mais bem distribuídas. O que for. Tantas situações em que eu devo, né, colocar a minha mente em exercício e além disso abrir o meu coração para resgatar, não reagir de modo egoísta, cada um com seu problema, nada disso. Essa pessoa, ela é parte de mim, ela vale todo o sangue de Cristo, ela merece todo o meu respeito, toda a minha consideração e além disso toda a minha dedicação, né, para ser feliz, para ser melhor. Vamos pedir a Nossa Senhora que nos faça ser, de fato, bons seguidores de Cristo. E a imitação sua, a imitação de Nossa Senhora, também desenvolver essa capacidade de tolerância, mas uma tolerância que não para nela mesma, que se expande até chegar à compreensão. Vamos fazer um nosso breve exame de consciência. Ato de presença de Deus. Sou uma pessoa tolerante. Posso dizer que o respeito pelos outros me leva a reconhecer a eles todos os direitos que eu costumo exigir a mim mesmo? Que costumo exigir para mim? As pessoas, em geral, têm facilidade para dialogar comigo, expor seus pontos de vista e opiniões, expressar suas ideias e preferências, sem receio de serem hostilizadas ou de se perderem comigo em polêmicas intermináveis. A caridade, diz São José Maria, mais do que em dar está em compreender. Esse pensamento norteia constantemente minha relação com os meus familiares, amigos, colegas de trabalho, etc. Faço um contínuo exercício para colocar-me no lugar dos outros, para enxergar os fatos e acontecimentos das suas perspectivas. O exemplo de compreensão de Cristo me move a fazer o esforço por conhecer com profundidade as pessoas, ultrapassando as aparências, olhando com o coração e para o coração. Peço à Virgem Maria a tolerância e compreensão próprias dos verdadeiros seguidores do seu Filho, a começar por ela mesma. Ato de contrição. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nessa meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.